Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, tá? Para apresentar o Papo com a Nutri por dentro do espectro. Eu me chamo Paula Acevedo e hoje eu convido Cimeia, a maravilhosa psicóloga, para conversar com a gente sobre família e autismo, cuidando do cuidador, tá? Então eu vou deixar ela se apresentar e a gente vai estar abordando aqui nesse episódio esse tema. Tudo bom, Que Cimeia? joia. Tudo certinho. E com você, maravilhosa Nutri. Tudo ótimo. Primeiramente, agradecer, né, estar aqui nesse seu canal, né? Já de muito sucesso, a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Inclusive, no nosso trabalho no tocante multidisciplinar. Sim, Mas aí, como você falou, vou me apresentar e falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve com algumas famílias, né, que tem ali um filho ou mais de um filho diagnosticado com TEA, tá? isso, Ou perfeita. investigação. Então, meu Uhum. nome é Cimeia Nóbrega, sou psicóloga clínica com especialização em terapia casal e família e também humanização de dados paliativos. E estou há mais ou menos quase 4 anos, né, com essa experiência atendendo famílias com diagnósticos, né, ou investigação de filho ou filhos com TEA. Uhum. Certinho? Perfeitamente. Famílias Uhum. de muita sorte, né? Que é atendido por você. Tu tá trabalhando aonde? Então, eu trabalho na Clínica Somar, né? A gente iniciou lá há quase 4 anos esse trabalho voltado na perspectiva do grupo terapêutico, Uhum. também de forma pontual, né? De forma individual, mas a demanda maior é através de grupos terapêuticos, onde esses pais, esses familiares, eles têm a oportunidade de poder falar, escutar, acolher, ser acolhido, trocar experiências, né? É um espaço onde eles vão poder estar ali se compreendendo e compreendendo os demais. É um fato muito pontual, né? É um questionamento que eles trazem muito, a partir desse diagnóstico, não se sentirem compreendidos por amigos, por familiares. É mais ou menos como eles não terem esse mesmo assunto. E aí vão ficando cada vez mais distantes. Quando eles Uhum. se percebem num contexto onde a fala que eles trazem tem muito a ver com a história do outro, a história deles tem muito a ver com a história do outro, eles vão se sentindo compreendidos, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento como tal dessa família a partir desse diagnóstico. Entendi. Então, as maneiras como eles vão lidar com o enfrentamento ao diagnóstico, as estratégias, o que estão vivenciando nesse primeiro momento, mas que aqueles pais que já estão ali no grupo, né, já passaram por algo muito parecido, por algo próximo, e essa rede de apoio formal, no caso, né, porque tenho ali como profissional, ela vai contribuir muito para essa família, né? Poder muitas vezes começar a entender como é o que pode estar acontecendo, porque muitos chegam com o diagnóstico recente Uhum. e outros não, já chegam no grupo ali na clínica vindo de outras clínicas, né? Já tem uma maior Uhum. experiência. E aí uns vão ajudando aos outros, não é? Uhum. E isso é muito importante, a rede de apoio para esse momento tão delicado que é, né? Porque a família vai passar por muitas mudanças, Uhum. por muitas é, percepções, e aí é importante se ter essa compreensão, né? E que, inclusive, assim, que nada está determinado, né? Que muitas informações virão, que muitas conquistas também virão, né? Cada um no seu modo, na sua dinâmica, de acordo com a sua subjetividade. Então, é mais ou menos como aquelas tensões irem diminuindo, para que eu vá percebendo que tudo pode ser muito diferente, inclusive, do que eu imagino, né? Nesse primeiro momento. Tão assustador, mas que as famílias vão precisar de um tempo para entender, cada familiar do seu modo, no seu tempo, Sim, com certeza. mas que eles vão, sobretudo, precisar estar dentro do que se for possível juntos, né? Nem sempre é Sim. possível, a gente sabe, mas para enfrentar, para conhecer, para reconhecer e ajudar a esse familiar, né? A essa criança ou esse jovem
que está ali junto com a equipe multidisciplinar para trazer benefícios. E aí todos, dentro do que se é possível, trabalhando juntos, pode facilitar, sim. Muitas vezes facilita o processo. Eu sempre Entendi. digo assim, Paula, sempre é muito difícil, não é? Várias questões ali que se traz, sempre é muito difícil, mas não é impossível da gente encontrar caminhos de possibilidades. Sim. Sim, com certeza. E aí, como você fala, né, a importância de ter uma rede, a rede justamente, né, é um se ligando ao outro, se dando suporte, né, para poder se ajudar, né? Agora, Exato. me conta uma questão, por exemplo, uma família que recebeu o diagnóstico neste exato momento, ou, enfim, está investigando ainda, né, o filho, se é novo, se é até um pouco mais velho. Sim, Eu sei que neste momento as atenções ficam totalmente concentradas para a pessoa que está recebendo, né, o diagnóstico, sim. e muitas vezes aquela família, né, que vai ser o alicerce daquele paciente, né, ou daquele provável paciente, ela termina sendo um pouco deixada de lado, né? Os próprios pais se deixam de lado naquele momento. Isso. E aí, o que você talvez poderia passar para a gente, né, de ajuda, de apoio, de dica, para alguma família que tivesse ou recebeu o diagnóstico recente, ou Uhum. até quando está aqui escutando a gente agora, ou que está em investigação, o que é que eles poderiam fazer também para se cuidar, né? Porque assim, a gente sabe que quanto mais eles se cuidarem, mais eles vão conseguir também, né, ajudar os filhos. E, enfim, porque é uma luta diária, né? Exatamente. Veja, logo no início, né, são muitas informações. Acontece para algumas pessoas, né, vivenciar o luto, tão falado luto, não é? É uma maneira de lidar com esse estresse maior, de enfrentar as fases do luto. Para outras, não de imediato tão intenso. É mais ou menos como buscar recursos, buscar terapias, informações, buscar o que tem de mais indicado para o filho ou para a filha, não é? A busca às vezes é muito Sim. mais por esse viés, mas pensar que estando num lugar de cuidador, ou de principal cuidador, é muito importante se dedicar, se entregar ao outro, né? E vai se haver esse tempo, mas sempre não esquecendo de também cuidar de si, Uhum. não é? De não se perder nesse contexto, de ir em busca de algo para o filho e para a filha, mas também para si. Como buscar? Tempo que não se tem, não é? Uhum. Como é que a gente como é que vai conseguir? É justamente quando o profissional ali da psicologia familiar ou da psicologia clínica, se for um recurso na linha individual, ele pode sim, né, fazer essa escuta, dar esse suporte, te ouvir, você vai precisar falar como é que está esse momento, quais são tuas intenções, tuas dúvidas, como é que está para você aquele momento, né? Se eu não tenho esse profissional de imediato, essa rede de apoio, ela pode sim Uhum. ajudar. Há clínicas que têm esse serviço, como o nosso, né, que eu falei no início, de ter grupo terapêutico. Então, são encontros semanais que ali o indivíduo vai poder estar falando sobre isso. Uhum. Mas é muito importante, né, a gente cuidar de quem tanto a gente ama, mas da gente também. Uhum. Não é? E ao passo que muitas vezes a gente pode não perceber isso, a gente pode ir dando passos ao encontro desse outro que eu cuido, né? Eu estou encontrando o outro, mas distanciando de mim. E uma hora a conta chega, Uhum. não é? É. Uma hora eu vou sentir isso de alguma maneira. E independentemente de que essa conta chegue ou não chegue, é importante eu me observar, eu começar a procurar também maneiras de fazer aquilo que a gente gosta, de ter um momento de lazer, de fazer uma leitura, cada um do seu modo, né? Sim. Então, é fazer uma leitura, é ter um momento de lazer, de sair com as amigas, é de ir ao cinema, é de fazer naquele dia, naquele horário, nada, fazer nada para mim, para aquela pessoa pode ser bem importante, Uhum. é adaptar a minha rotina à rotina do meu filho, minha filha. Se tem horário de clínica, se tem horário de escola, né? Então, eu me utilizar desses horários. Uhum. Agora, também é importante dizer que é,
tudo vai ter um tempo, né? E eu vou precisar reorganizar esse meu tempo, né? Tudo pode se encaixar, se adaptar, inclusive, enquadrando não, mas envolvendo toda a família nesse cuidado, Uhum, né? Falando dialogando sobre isso, quanto é importante todos ali desse núcleo familiar participar, não só para ajudar essa mãe, vou usar a mãe como exemplo, tá? tá. Não só para ajudar essa mãe, mas para ajudar esse filho, essa Uhum, criança ou esse jovem, para ter relações com todos da casa, né? Porque muitas vezes fica um nessa linha de frente, muito entre ele e a criança, ele e o jovem, e todo o convívio da criança, do jovem, vai se perpassar por essa mãe, né? uhum, Ou por esse pai, se ele estiver ali sozinho conduzindo, e não pelos demais desse contexto familiar. E como toda e qualquer criança e jovem, as diversas relações vão ser interessantes. A família ela tem, através de um pensamento sistêmico, né, de uma linha de estudo sistêmico, eles vão trazer a importância, os estudiosos, dos sistemas e dos subsistemas, para todos envolvidos nesse contexto familiar. entendi. Então, o sistema parental, o sistema conjugal, casal ali, o sistema parental, quando nasce esse filho, e o sistema fraternal, que já é um subsistema, que é as relações entre irmãos, por exemplo. Uhum, Então, a participação de todos vai ser importantíssimo para o desenvolvimento de todos que fazem parte desse contexto familiar. uhum, E sim, não é diferente com o indivíduo diagnosticado com TEA. sim. Entendes? É, eu achei bem legal porque esse trabalho da psicologia que trabalha diretamente com a família realmente já deveria estar integrado em todas as Uhum, clínicas, né, do país e uhum. do mundo. A gente sabe que infelizmente hoje pouquíssimas clínicas têm, a gente conta nos dedos, né, quem tem esse Uhum. serviço. Eu acredito demais que é algo que não só ajuda as famílias, mas a gente também enquanto terapeuta, né, porque quantas vezes eu recorri a você, né, para Isso. poder tentar entender, ter uma melhor percepção da família, e isso com certeza me ajudou muito em algumas questões de conduta, Uhum. né? E eu achei também interessante, assim, como a gente, infelizmente, né, não tem muitas clínicas que tenham serviço, você já deu algumas dicas também de outras formas que podem se recorrer. A gente sabe que termina que a rotina, né, ela fica muito corrida, né? Sim, Escola, terapia, enfim, tem todas as outras questões também. E aí a família, a pessoa que está, né, muitas vezes na linha de frente acompanhando aquele paciente, né, ter o tempo, às vezes até quando o filho está em terapia, né, tentar se cuidar, ou até, como você falou, que eu achei bem legal, o não fazer nada, às vezes pode ser extremamente importante para aquela pessoa, às vezes é o que ela realmente está precisando. E exatamente. aí eu queria saber de você, se caso você poderia compartilhar com a gente é, questões recorrentes que são levados ao grupo de apoio, né? Eu sei que você não vai falar de nenhum caso específico, Sim, mas assim, se você pode falar por alto, né? Ou se você sim, quiser trazer alguma dinâmica, eu sei que você é a mulher da dinâmica, né? Você faz muita dinâmica com os seus grupos, né? Com os terapeutas também, que ajuda muitas pessoas que trabalham lá. E o que você poderia trazer de algo que é mais recorrente, se for possível trazer? sim. Veja, uma das questões sempre muito levantadas é a mãe, porque como eu estou sempre falando da mãe, embora tenham pais que participam, né? Uhum, Mas é mais comum, né, as mães, e aí elas, na maioria dos casos que eu tenho, né, percebido, tenho experiência, foi essa mãe que percebeu, foi alguém que comentou com essa mãe, e essa mãe começou a trazer informações à família, né, ao seu cônjuge, e nem sempre isso é legitimado, né? Até por uma negação, como um mecanismo de defesa ali, que nós temos de imediato, e muitas vezes é algo, entre aspas, sutil para algumas pessoas, mas para essa mãe estar ali incomodando, estar ali, né, sinalizando algo característico do autismo. E aí, essa mãe sinaliza, mas muito comum
esse pai não concordar, acreditar que não só ele como outros familiares. Acontece também o contrário, o pai sinaliza e a mãe às vezes acha que não, ou a escola sinaliza e os dois, né, não acreditam que tem Uhum. ali algo, mas enfim. Então, assim, aí essa mãe, ela vai em busca, ela leva esse pai, continua achando que não, e quando chega até a terapia, a clínica, né, com as terapias, essa mãe tem uma linha de pensamento e de atuação para com esse filho, e aí, geralmente, por orientação da clínica dos terapeutas, não é? Do que é bem importante, enquanto estimulação, observação, intervenção, né, em casa, Uhum. e essa outra pessoa que está com essa mãe, não é? O pai, no caso, por não acreditar, e aí esclarecendo, cada um tem um tempo, cada um tem uma percepção, mas que de fato muitas vezes vai ser importantíssimo que eles tenham esse alinhamento. Assim, para educar, vai ser necessário um alinhamento, uma maneira de educar essa criança, não é? De uma forma ali onde os dois estejam alinhados. No caso dessas orientações com relação às terapias, às intervenções para com autismo, do próprio comportamento, é bem importante que eles estejam alinhados. E aí, comumente, essa mãe está muito envolvida e o relato é que nem sempre esse pai está e demais familiares. Porque às vezes Uhum. não é o pai, é com a avó que fica, por exemplo, não é? É com o cuidador e essa mãe não consegue estender toda essa orientação para casa, para o domicílio. Uhum. E aí a clínica às vezes tem todo esse trabalho, não é? Que é estimulado que se dê continuidade em outros espaços sociais e nem sempre se consegue. Uhum. E aí a gente vai escutar, é onde os familiares vão trocar informações, os participantes do grupo terapêutico, melhor dizendo, vão trocar informações, cada um vai falar da sua experiência, né? E eu sempre gosto muito de trazer à luz do conhecimento para eles, que também aquele outro familiar que ainda não conseguiu conduzir da forma que elas pensam que possa ser bem importante, e que de fato são, é porque cada um tem um tempo, tem uma percepção, tem a sua subjetividade, tem as projeções, né, para esse filho, para essa filha. Uhum. Desconstruir isso e reconstruir algo, né, a partir de uma nova elaboração nem sempre é tão fácil, mas que também não é impossível. Então, quais são as possíveis maneiras de poder, de certa forma, estar levando isso para um pai? Que muitas vezes ele está ali como provedor daquela família, porque essa mãe precisou sair do emprego, ou não conseguiu ir para o mercado de trabalho, porque não encontrou possibilidade até então. Mas esse pai também, a gente precisa pensar que ele, muitas vezes, ele está buscando recursos, né, através do seu trabalho, para manter essa família, oferecer tudo para essa família, dentro do que se é possível. E muitas vezes isso vem como uma maneira de trazer afeto para essa família, Uhum. carinho, atenção, suporte, entende? Uhum. E sobretudo, amor, né? Porém, é importante também que ele conheça um pouco mais desse filho e dessa filha, através também dos terapeutas, não Certeza. é? Então, é você tentar acolher essa demanda dessa mãe, levando em consideração também o que pode estar passando por esse pai, e, se possível, que ele nos visite, que ele se dê esse momento, né, de como está para ele, se ele pode Uhum. ter esse momento com a psicologia da família, que ela pode entender acerca disso, enfim, Uhum. é bem recorrente isso. Entendi. Em relação a essa questão que você falou agora, como uma forma também de até tentar adentrar mais, né, como você falou, né, do que os terapeutas estão passando para aquela mãe, né, o pai ficar mais participativo. A gente fala disso de mãe e de pai porque é o que a gente mais vê, né, na rotina do dia a Isso. dia. É, o que você acha em relação a, por exemplo, este pai, né, que está um pouco mais afastado neste primeiro momento, tendo seu tempo? Ele ir atrás de mais informações por meio de internet, às vezes não chega a conversar com outras pessoas. Mas eu queria saber o que é que você acha dessa opção também, de tentar enfim, né? Porque eu sei que cada um tem o seu tempo, mas essa Uhum. forma do conhecimento quebra um pouco essas barreiras, né? Isso. Veja, é como cada um lida, né? Tem casos onde
esse pai, ele às vezes não quer falar sobre o assunto Uhum. em casa, por exemplo, ele não passa informações para familiares, para outras pessoas no trabalho, né? Ele é mais reservado com relação a Uhum. isso. No entanto, ele busca se informar, ele busca ler, entende? Ele busca é, trazer algum tipo de recurso para Sim. estar com esse filho em casa, né? Uhum. Porém, ele pode não estar se sentindo à vontade, ou por opção mesmo, ele não achar importante estar compartilhando algo com outras pessoas. Esse é um ponto. E aí isso não impede que ele busque conhecimentos, não é? Que Uhum. ele recorra atrás. E às vezes, a partir daí, isso pode ser um início para que ele comece a buscar de outras maneiras. A paz que trazem assim, eu não acho que eu preciso estar chegando nos espaços, tipo num clube, e ter que dizer que meu filho tem autismo. Com Eu acho certeza. que eu não preciso apresentar meu filho dessa Uhum. maneira. Eu preciso deixar ele estar lá participando, sem me perguntar, eu comento sobre. Com certeza. Entendes? Então é Uhum. como cada um lida. E aí, e tem pais que dizem assim: no trabalho alguém ficou sabendo e veio me procurar. E aí eu não conversei, já escutei um relato nesse sentido. Eu não Aham. conversei, mas eu fiz uma carta e mandei para essa pessoa. Entendi. Entendes? E Entendo. assim, é muito como cada um vai lidar, né? Culturalmente, a gente sabe Uhum. que chegar até uma abertura maior para um psicólogo, para um profissional da saúde mental, para estar buscando maneiras de lidar com essa temática, nem sempre isso foi tão utilizado, Uhum. não é? E por isso talvez algumas pessoas não achem importante esse recurso. Embora, que acontece também às vezes, de achar importante, de procurar, de tentar entender, de tentar ajudar essa mãe, Uhum. não é? De tentar Uhum. estar ali junto com essa mãe, junto com ela, mas também de achar necessário que ela participe, porque muitas vezes eles não conseguem participar de grupo terapêutico, por exemplo, porque eles estão trabalhando, Uhum. não é? Mas isso não Perfeito. impede que eles procurem, não é? Que eles Sim, também tenham claro. esse lugar de cuidado. Não só oferecer o outro, mas que também para eles é importante, não Uhum. é? Então, há várias maneiras, não é? Uhum. E vão ter pessoas que realmente não vão aceitar o diagnóstico, Sim. não vão, eles vão se contrapor, né? Aí é um médico, ao neuropediatra, aí é o psicólogo, aí é a clínica, e às vezes também por emocionalmente não suportar. Uhum. Com certeza. Por isso que é tão importante buscar ajuda profissional, né? Principalmente. Exatamente, exatamente. Para estar ali bem mais perto, né? É nessa relação com esse filho, porque ou com essa filha, porque independentemente de qualquer diagnóstico, tem uma criança ali, né? Tem um Uhum. filho, tem essa essência dessa criança, tem essa relação filho, pai, mãe, né? Irmãos, onde todos precisam um do outro. Sim. E às vezes, no decorrer do tempo, esse pai pode começar a perceber que algumas questões eles eles vão percebendo que é muito maior do que o Uhum. diagnóstico. Eu Sim. sempre digo, o diagnóstico ele é importantíssimo, não resta dúvida sobre isso de forma nenhuma, mas para se buscar a terapia, o profissional, né? O profissional na escola para a criança, Uhum. mas ele não pode ser entendido como uma barreira, não é? Ele é muito mais um ponto de partida do que uma Uhum. sentença. Sim. Ou melhor, ele é um ponto de partida, ele não é uma Uhum. sentença. E a partir daí a gente pode entender o quanto conquistas podem surgir a partir desse Uhum. olhar. Sim. Com certeza. E aí, né, a gente sabe que quanto o mais rápido possível, né, iniciar os acompanhamentos, melhor ainda para aquele paciente. E aí, deixa eu tirar um pouco mais de informação de você, Pode ficar à aproveitar, vontade. né, que você tem conhecimento aí limitado. É, tem toda essa questão que a família recebe uma carga muito grande de informação, né? Sim, Começa porque, como você falou, né? Às vezes a mãe detectou alguns sinais ou alguém que comentou com ela alguma coisa e ela vai buscar, né? Muitas vezes de forma primária na internet e aí depois é que conversa com
a pessoa que é casada para poder marcar um médico, enfim, fazer uma avaliação para realmente depois ter um diagnóstico. E aí eu sei que aí depois do diagnóstico tem muita coisa para se fazer, tem pessoas ainda que vão atrás, né, da parte judicial, que é uma luta para poder conseguir, né, as terapias e tudo mais. Enfim, é uma estrada, é um caminho muito longo, de muitas informações novas que chegam. E aí Isso. tá, esse paciente recebeu o diagnóstico e ele chega na clínica. Quando chega na clínica, né, ele vai receber mais um turbilhão de informações, são várias avaliações que são feitas, anamnese bastante profissional, né, que começa a entrar na vida daquela criança. E aí eu me coloco enquanto terapeuta também, né, porque a gente tem Uhum, essa ansiedade que a família vá correspondendo. E aí eu queria que você dissesse alguma frase ou algo que pudesse ajudar algum terapeuta que também estivesse assistindo a gente, né, a ter uma percepção melhor do que a família está passando, ter uma compreensão melhor, né? uhum. Paula, no decorrer desse meu tempo trabalhando com famílias, né? Eu sempre penso assim, até chegar na clínica, já se tem uma longa história, né? Sim. Como você falou. Tem todo um percurso, tem toda uma questão emocional muito forte envolvida, porque muitas vezes essa família está vendo sinais ali, percebendo comportamentos dos quais ela não queria, obviamente, perceber, Uhum. né? Mas está ali no dia a dia, e quanto mais rápido buscar, é, entender o que está acontecendo, é melhor, sem dúvida. E o que acontece às vezes, né, é quando a família chega e para esses profissionais, e no decorrer das intervenções, o profissional percebe que a família não está correspondendo como deveria no olhar do Uhum. terapeuta, né, do que é Sim. importante, e isso frustra o profissional, Uhum. né? E eu sempre tento contribuir com os profissionais, conversando sobre a questão do que essa família pode estar passando, do ponto de vista emocional, como é Uhum. que está para eles, né? Que cada um vai ter ali seu tempo, embora a gente precise trazer a importância que é esse tempo, mas sempre respeitando o limite dessa família. E Sim. estar ali, né, sempre pronto para ajudá-los, que é o que a gente faz, não é? Todos. Mas sempre se colocando também nesse lugar de estar acolhendo e entendendo essa família, Uhum. mas que juntos podemos conseguir muito mais. O que hoje está vindo muito mais como uma decepção, uma frustração, uma reclamação, algo pode ser conquistado a partir de um novo olhar, Uhum. a partir da contribuição desses familiares, não é? Então, estratégias, não é? O que fazer, como lidar. E para que essa família venha a compreender as suas questões emocionais, temos ali um profissional de psicologia, né? Então, ele vai te dar esse Uhum. suporte, mas pensando também que a partir daí você pode estar, do ponto de vista emocional, psicológico, com a melhor qualidade de vida. Com isso, você vai começar a perceber algo de interessante no seu filho, na sua filha. Você vai conseguir estimular melhor, porque como é que um pai e uma mãe vai conseguir estimular um filho a partir do que aquele terapeuta falou se ele não está bem? Uhum. É É muito verdade. difícil, não é? Com Então, certeza. e isso vai repercutir nessa estimulação. Então, incentivar essa família a buscar essa ajuda, né? Ou de forma individual mesmo, para que ele consiga ajudar esse filho, Entendi. né? Perfeito. E aí eu sempre tive, né? E tenho muito esse momento com os profissionais e busco sempre estar ali próximo, não eles trazem uma dúvida, uma questão. Eu sempre gosto de me fazer presente, porque eu sei que é importante nessa relação do terapeuta com a família, que esse terapeuta ele tem essa compreensão, porque muitas Sim. vezes a gente vai com toda uma técnica. A partir da minha técnica, eu sei que eu posso conseguir isso, que é Uhum. importantíssimo. Mas o olhar humano, né? A atuação Uhum. humana, sobretudo, o acolhimento, a palavra, a escuta e o encaminhamento para o profissional vai contribuir muito também. Ótimo, perfeito. E o que você pode trazer para a gente, alguma frase, algo que você possa trazer assim para ajudar a família
ou que está recebendo um diagnóstico agora, ou que já está, né? Tem algumas famílias que já têm esse diagnóstico há 10 anos, 15 anos. O que é que você poderia trazer para qualquer dessas famílias? Mas alguém que tenha o diagnóstico do TEA, né? Uhum. Nós estamos todos nós seres humanos, né, vivemos em constantes mudanças. Então, nada é estático, né? Tudo pode ser modificado, tudo pode ser alterado, né? É comum os pais trazerem, né? A gente vive numa montanha russa, assim, meia. São muitos altos e baixos, né? São muitas emoções que a gente passa. Uma hora está tudo muito bem, muito positivo, daqui a pouco é um comportamento que regride, algo que está ali mais intenso, Uhum, mas o que a gente não pode é desistir. É fácil? Não, né? É muito difícil muitas vezes. Eles sabem muito bem disso, mas também não é impossível, né? Então, persistir, buscar ajuda, buscar profissionais, buscar tirar dúvidas, conversar, né, com outras famílias, com outras pessoas que têm experiências, inclusive porque às vezes são ajustes que são realizados com a equipe multidisciplinar e que a partir daí a mudança chega. uhum, Mas diante eh, do meu desespero mesmo, né, da minha frustração, eu não consigo perceber que eu conversar, eu levar, eu tirar uma dúvida, eu posso ali estar conseguindo algo até antes do que eu imaginei, por exemplo. Então, assim, tentar, não é? Não se desesperar, tentar entender que a criança, né, o jovem, ele está em constante desenvolvimento, sempre, não é? E que essa família precisa acreditar neles, uhum. não é? Porque eles vão se sentir fortalecidos, amados, estimulados, confiantes, e não há nada melhor do que isso. Com Né? certeza. Então, ao ponto que essa família consegue, dentro do que se é possível, né, Sim, com administrar essa questão certeza. emocional, ela vai estar entregando algo muito melhor. E como Uhum, resposta, ela vai ter algo muito melhor. Esse filho ou essa filha, ele está esperando por esse pai e por essa mãe, uhum, não é? Então, é buscar esse filho na essência, com certeza. né? É nesse olhar, nesse abraço, nesse brincar, nesse lidar com comportamentos às vezes bem difíceis, mas que nada impede, né, que daqui a pouco, com ajustes, com estratégias, isso aí possa ser mudado. Com certeza. Eu queria te agradecer muito, Cimeia. Ah, que Passei, sei que bom, eu passou muito também. rápido. É, Queria agradecer muito todo o seu conhecimento. Você é uma profissional assim incrível. As famílias que você consegue atingir são muito sortudas também por ter um profissional como você por perto. Eu admiro muito o seu trabalho, né? E que eu gostaria muito de agradecer por você ter vindo aqui, ter se disponibilizado para sim, conversar um pouco, para trazer informação, né? Para tentar aquecer um pouco o coração dessas famílias, né? A gente tentar levar a informação para poder ajudar eles de alguma forma. Eu queria muito te agradecer por você ter vindo disponha. e ter ajudado tanto a gente. Aham, disponha, é um prazer, Paula. Sempre estou disponível, sempre que você precisar, não é? Pode Eu, eu, deixar. eu, eu sempre digo assim, a minha profissão me trouxe grandes amigos, né? E você é uma delas, né? Eu lhe admiro muito também como profissional, com toda a sua conduta ética, com todo o seu cuidado no olhar para com a família, né? Você sempre Uhum, demonstrou, desde os nossos primeiros encontros, né? Essa preocupação em estar compreendendo o contexto familiar para depois pedir licença e adentrar. Isso é muito uhum, importante, não é? Eu acho que o trabalho com o olhar humanizado, ele muda muito. com Eu sempre certeza, sem busquei ter dúvida. muito esse olhar, não é? Ter sempre muito essa pauta aplicada ao meu trabalho, porque a gente precisa, sim, compreender o outro antes de qualquer questão sobre o ponto de vista humano, Com né? E isso certeza. é que vai facilitando o nosso dia a dia. Então, o prazer é todo meu, tá certo? Ai, Siméia, muito obrigada. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né, com esse terceiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de ativar sininho, seguir Sim. também pelo Spotify, escutar por lá,
tá bom? Porque próxima semana vai ter mais um outro episódio com outra profissional. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Cimeia por ter vindo. Esse episódio foi bastante especial, justamente porque nós somos amigas, né? É, Isso. e aí a gente trabalha, sempre trabalhou muito junto, a gente sempre troca bastante informação. Então eu sabia que ela tinha muito, muito para acrescentar aqui para vocês, tá bom? Espero também que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.